A oração é humilhante para nós, porque ela nos faz parar tudo que nós estamos produzindo para prestarmos atenção em Deus. Mas antes da gente falar como orar, é muito mais importante nós entendermos o que é oração. E a primeira coisa que eu diria é que oração é algo pessoal. A forma que eu oro talvez não seja a forma que você ora ou que você gosta de orar. É mais ou menos isso que Jesus diz lá em Mateus 6. Quando você orar, entra no seu quarto, busca o teu Pai em secreto. Porque talvez a minha intimidade não seja igual à intimidade que você tem. Nós não podemos pensar que a oração existe um método universal e uma receita onde eu passo para você e digo, olha, ore dessa maneira porque aí a sua oração vai ser eficaz. Agora, é claro que existem algumas características da oração que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada nós entendemos que elas precisam estar na nossa vida de oração. Por exemplo, oração é confissão, oração é pedir perdão a Deus, oração é nós nos humilharmos e entendermos que somos pecadores e que estamos destituídos da glória de Deus. Oração também é contemplação ou adoração. Quando você ora, você está prestando atenção em Deus, você está se quebrantando diante de Deus para buscar a presença dele. Mas oração também pode ser intercessão. Você também pode orar por uma pessoa, ou por um objetivo, ou por um plano, por um sonho. Oração também é diálogo, onde eu falo com Deus e muitas vezes eu aguardo em silêncio para ver se os meus pensamentos são tomados pela direção do Espírito Santo e aonde ele fala comigo dentro de mim. Isso é uma união mística que nós cremos, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas oração também é reflexão. Você pode ler um versículo, um capítulo da Bíblia, sentar na sua poltrona e refletir sobre aquilo, deixar, como a Bíblia diz em Colossenses 3, os seus pensamentos estarem lá no alto, nas coisas do alto. Estabelecida essa base, nós poderemos falar agora um pouco sobre como nós devemos orar. A primeira coisa que eu diria é que a nossa oração ela deve ser bíblica. Bíblica no sentido de nós temos que olhar para homens e mulheres da Bíblia que oraram e analisar a oração deles, entender o que eles pediram, qual era o objetivo da oração. Você tem oração de Davi, você tem oração de Salomão na palavra de Deus, você tem oração de Abraão, de Pedro. Por que não a oração do Pai Nosso? Por que não olhar para essas orações e tirar ali princípios para levarmos para a nossa vida de reflexão e de oração? Mas uma coisa eu digo para você, se você olhar na Bíblia, você nunca vai ver a oração retratada como algo penoso, como algo árduo, como algo obrigatório para aquele homem, para aquela mulher que se relaciona com Deus. Muito pelo contrário, os homens, as mulheres da Bíblia sempre tiveram muito prazer em buscar, em falar com Deus. Jesus passava altas madrugadas na presença de Deus. Enquanto a oração para você for uma obrigação, você nunca entenderá o propósito dela. Mas a partir do momento que orar para você for prazeroso, for um deleite na presença de Deus, pode ter certeza, você já aprendeu como orar.